convidado para ir à casa de um dos principais dos fariseus. E a proposta, aparentemente, é uma proposta muito boa, que é comer pão. A princípio, os fariseus estão chamando a Jesus, e de maneira explícita a gente entende que a ideia é boa, porque comer pão fala de comunhão. Então, pela primeira vez, parece que a gente vai ter aqui uma comunhão entre os religiosos, fariseus, escribas, doutores da lei, uma comunhão entre eles e Cristo Jesus, visto que esses religiosos eram os que mais perseguiam a Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias, enviado por Deus para a salvação da humanidade. Então, a princípio, a proposta é boa, é de comunhão. Mas lendo o texto eu percebo que há uma segunda intenção no coração dos fariseus. Qual é? A intenção do coração dos fariseus é pegar Jesus no contrapé. E de maneira que os fariseus são conhecedores do histórico de Cristo, eles são conhecedores do currículo de Cristo, eles sabem que se Cristo vir alguma pessoa padecendo qualquer tipo de necessidade, essa pessoa vai ter a sua necessidade sanada para que o nome de Deus seja glorificado. Eles são sabedores disso. Portanto, é necessário lembrar-vos que era sábado. E no sábado não podia de forma alguma, era explicitamente proibido qualquer tipo de atividade, a não ser que fosse atividades estas feitas no templo, porque esse dia era um dia reservado para o Senhor. Nenhuma atividade extra-religiosa era permitido no dia de sábado, a não ser no templo, adorando, separando, consagrando a sua vida. Então, a Bíblia diz que os fariseus estavam observando a Jesus. E é levado ali para dentro da casa de um dos fariseus, um homem que a Bíblia não dá nome para ele, mas chama ele pelo nome do problema que ele tem. Ele é um hidrópico. A única informação que nós temos acerca desse homem é a informação da sua necessidade, aparente necessidade para o momento. Ele precisa de uma cura, ele precisa de um milagre. Então ele é levado ali. Os fariseus são sabedores disso, que se Cristo ver alguém padecendo necessidade, Cristo vai quebrar a lei do sábado. Então eles têm como incriminar Jesus e prender Jesus, para que Jesus fique impossibilitado de apregoar a suposta heresia que eles diziam que Cristo pregava. Então esse hidrópico, esse homem que é chamado pelo nome do problema, ele está ali na casa dos fariseus, de um dos fariseus, mas não porque os fariseus tiveram pena dele, não porque os fariseus tiveram misericórdia dele. Ele estava ali de maneira proposital. Ele estava ali de maneira que eles sabiam que se Cristo visse a necessidade daquele homem no dia do sábado, Cristo ia curá-lo. Então, quebrando a lei, eles poderiam incriminar a Cristo e prendê-lo, e barrar a pregação de Jesus, as curas e os milagres que Jesus estava fazendo ali, de maneira que isso incomodava muito os religiosos. Esse hidrópico, esse homem, essa palavra hidrópico vem do termo grego hidropikos, que significa acúmulo de líquido. É a famosa barriga d'água que a gente conhece. Esse homem padecia dessa enfermidade, e por conta dessa enfermidade ele tinha insuficiência renal, dificuldade para urinar, insuficiência cardíaca, estava sofrendo a ponto de quase morrer.
Mas só que quando Cristo depara-se com esse homem portador dessa necessidade, Cristo vai olhar para os fariseus e, sabedor da intenção do coração deles, Cristo vai olhar para eles e vai dizer: é lícito curar no sábado? De maneira que ninguém responde nada. E há um ditado que diz que quem cala consente. Então Cristo toma o homem, cura ele e despede ele. Depois que Cristo despede o homem, mais uma vez sondando o coração dos fariseus, Cristo é sabedor da intenção deles. Ele vai olhar para eles e vai dizer: qual de vocês, que tendo um boi ou um jumento e esse caindo no precipício, vocês não correm rapidamente e vai tirar do precipício o seu boi ou o seu jumento, mesmo sendo dia de sábado? Então ninguém pode responder nada. Todo mundo fica quieto, fica pasmo. Cristo parte dali, como se não bastasse, agora está entre publicanos e pecadores. Os publicanos era a raça de pessoas mais atingida pelo preconceito daquela sociedade, porque eram trabalhadores de Roma. Eles trabalhavam para César, e impondo tributos pesadíssimos, eles oprimiam o povo. Então, quando falava-se de um publicano, o povo virava a cara. Ninguém queria saber de publicano. Tanto que era eles colocado aqui no texto separadamente, porque se eles fossem pecadores comuns, a Bíblia não ia usar a expressão publicanos e pecadores, bastava pecadores. Como o povo odiava essa raça de pessoas, então o texto vai usar a expressão publicanos e pecadores, porque o povo considerava os publicanos mais pecadores do que os adúlteros e mentirosos. Era uma raça que era atingida pelo preconceito da sociedade. Isso está explícito na Bíblia, e você vai ler a passagem de Zaqueu, por exemplo. Como se não bastasse, agora os pecadores e publicanos estão sentados para ouvir Jesus pregar. Eles ansiavam pela pregação de Jesus. Eu quero a sua atenção aqui para mim, por gentileza. Eu não vou me demorar. A palavra está aqui no altar. Eu não vou me demorar. Mas eu quero a sua atenção, porque eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu não posso carregar de volta para casa essa palavra. Como se não bastasse, Jesus está entre pecadores e publicanos, e agora eles param para ouvir Jesus. Eu entendo que Jesus está no lugar certo e falando para as pessoas certas. Haja vista que a própria Bíblia diz que Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Os sãos não precisam de cura, e sim os doentes. Então ele está no lugar certo, está falando para as pessoas certas. E a princípio está cumprindo o profeta Isaías capítulo 61, que diz que ele veio mesmo para anunciar boas novas aos perdidos, aos pobres de espíritos. Como se não bastasse tão somente falar para eles a palavra de Deus, Jesus sentava com eles e tinha comunhão. E diz a Bíblia que Jesus comia com os pecadores, e os fariseus ficavam doidos com isso. Como é que pode um homem que se diz o Cristo, o Messias, está sentado na mesa com pecadores e publicanos e come com eles? Jesus tinha comunhão com pecadores, porque foi para eles que ele veio, para salvar os pecadores, e não os supostos religiosos, e não os supostos pseudos santos da época, que eram os religiosos. Os fariseus pulavam alturas e mais alturas de raiva com Jesus, porque Jesus dava mais atenção para esse tipo de gente do que para eles. E a verdade é que Jesus dá mais atenção mesmo para o pecador, irmão. Porque a proposta do Evangelho é salvação. Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo, vai voltar para buscar a sua igreja. Mas enquanto isso não acontece, a atenção do Evangelho é para o pecador. Ele veio
salvar o que está perdido. Mas bem, quando Jesus entende o coração dos fariseus, porque Jesus é onisciente, e ele é sabedor de todo pensamento, antes que esses pensamentos surjam na nossa mente, ele já é sabedor desses pensamentos, então ele é onisciente, ele sabe o que os fariseus estão pensando no momento, e eles estão arrazoando entre si, falando mal de Cristo, porque Cristo está sentado com publicanos e pecadores. Aí Cristo é sabedor disso, Cristo vai parar e vai chamar eles, vai dizer: eu tenho uma coisa para falar para vocês. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? 2 filhos. E a única informação pessoal que nós temos desses 2 filhos citados aqui na parábola por Jesus é que um era mais moço e o outro era mais velho. É a única informação pessoal que nós temos acerca desses 2 filhos citados aqui na parábola por Jesus. Um era jovem ou mais moço e o outro era mais velho. O mais moço vai chegar diante do pai em uma atitude radical. Ele vai dizer: pai, dai-me a parte dos bens a que eu tenho direito. Ou seja, ele sabe que tem direito. Ele sabe que tem participação na herança do pai. Ora, se a herança está na mão do pai, é porque o único que tem habilidade para administrar essa herança é o pai. Porque se eu sou mais moço, eu estou em fase de crescimento. E quando eu estou em fase de crescimento, eu não decido nada, eu preciso apenas crescer. Eu não posso decidir coisas, querer sair por aí, imaturo da vida, inexperiente da vida, querer exigir coisas que eu não tenho habilidade para administrar. Porque se eu sou mais moço, se eu sou mais jovem, eu estou em fase de crescimento, e na fase do crescimento eu preciso apenas crescer. Porque, afinal de contas, eu preciso ter estrutura para suportar a grandeza da herança que o pai tem reservado para mim. Então, se eu sou mais moço, eu sou imaturo, eu não tenho experiência e nem habilidade para administrar a grandeza daquilo que está na mão do pai. Ora, se está na mão do pai, está sendo bem administrado. Então, para que eu quero tirar aquilo que está sendo bem administrado da mão do pai, para pegar nas minhas mãos e jogar para o alto e chutar e perder tudo, e do nada virar um mendigo da vida? Está na mão do pai, está sendo bem administrado. Então eu tomo essa atitude precipitada, chego diante do pai e, como menino ranheta, bato o pé e digo: eu quero porque é meu. Eu quero porque eu sei que eu tenho direito. Me dá. Sabe aquela criança que faz pirraça quando o pai leva no mercado, no shopping, e ele bate o pé que quer uma coisa, e o pai diz: filho, eu não tenho como te dar. Filho, eu não posso te dar. E ele bate o pé e rola no chão e chora e grita. Foi isso que aconteceu. O pai é sabedor que o filho não tem condições de administrar o tamanho da grandeza da herança a qual ele tem direito. Mas por conta da insistência do filho, o pai vai dar, porque o pai conhece o filho que tem. O pai, conhecedor, sabedor do filho que tem, ele vai permitir que o filho receba em suas mãos essa herança, e de maneira que ele vai ter que se sacrificar para poder dar essa herança para o filho. Afinal de contas, a herança só pode ser repartida no momento que o pai morre, mas ele está vivo. Mas mesmo vivo, ele se desdobra e faz a vontade do filho. Você quer? Ele te dá. Mas a consequência dos seus atos é você quem vai pagar. Porque para cada ação existe uma reação. Se eu sou imaturo, eu não sei administrar.
Se eu sou inexperiente, eu não tenho condições de administrar. Então eu preciso primeiro crescer, para criar estrutura, para poder, pelo menos, ter um pouco de maturidade para administrar aquilo que está na mão do Pai. Mas o Pai concede. E quando o Pai concede, a Bíblia diz que o tempo dentro da casa do Pai, o tempo dele dentro da casa do Pai dura pouco, diz o texto. E poucos dias depois. Quantos dias? Quantos dias? Poucos dias. Porque quando eu consigo aquilo que eu quero, para muitos, não posso generalizar, mas eu duvido que você não conhece alguém assim. Quando eu consigo aquilo que eu quero, os meus dias dentro da casa do Pai dura pouco. Porque tem muita gente que vem, a intenção dele é receber, e depois que ele consegue aquilo que ele quer, ele some. A falta de maturidade, é a falta de experiência, a falta de habilidade para administrar os bens. Se eu não tenho, eu preciso crescer primeiro. Eu preciso crescer e criar estrutura, base, alicerce, para administrar essa herança. E diga-se de passagem, é uma grande herança. Olha aqui para mim. Os meus dias estão limitados dentro da casa do Pai, quando eu consigo aquilo que eu quero. Por quê, pastor? Porque o texto diz: e ajuntando tudo, ele ajunta tudo e vai embora para uma terra longínqua. Agora olha aqui para mim, quero toda a sua atenção. Ele está na casa do Pai, e quando ele ajunta tudo, aonde ele está? Quando ele ajunta tudo, ele está na onde? Por quê, pastor? Porque tudo que eu preciso está na casa do Pai. Eu não preciso sair daqui se tudo que eu tenho está aqui dentro. Para que ir para fora? Para que virar as costas para quem me dá valor? Para que virar as costas para o Pai que me ama, se tudo que eu tenho está dentro da casa dele? Para que chutar o balde? Para que chutar o pau da barraca? Porque o mundo na verdade não tem aquilo que o Pai tem. O mundo não pode me dar só aquilo que somente o Pai pode me dar. E por mais que o mundo aparentemente nos mostre coisas boas, entre aspas, nada que o mundo oferece pode ser comparado àquilo que nós temos dentro da casa do Pai. Porque tudo que você precisa, tudo que eu preciso está aqui dentro. Eu não preciso pisar os pés para fora e experimentar uma fagulha do mundo, porque tudo que eu preciso está na casa do Pai, na presença do Pai. Barra séria. Ei, jovem, tudo que você precisa está aqui dentro. Você não precisa buscar lá fora. O que o Pai tem para te dar está aqui dentro. O casamento dos seus sonhos está aqui dentro. Aquilo que você precisa e que tanto sonha, que tanto almeja, os seus objetivos, você só vai conseguir conquistá-lo dentro da casa do Pai, na presença do Pai. O mundo não pode te dar, só o Pai. Então ele ajuntou tudo. E quando ele ajunta tudo, ele está na onde? Na casa do Pai. E ele vai para uma terra, diz a Bíblia, uma terra longínqua. Uma terra longe. Eu fiquei me perguntando, aonde é longe? Eu não tenho aqui um ponto de referência. Como localizar alguém que está longe? Eu não consigo simplesmente colocar aqui no meu GPS terra longínqua e não vai dar certo. Porque não tem endereço, isso não é endereço, isso não é localização. Então eu não consigo buscar
quem eu não sei onde está. Mas aqui é interessante, porque nós não estamos falando de distância, quilômetros. Nós não estamos falando de metros de distância. Não, porque aqui nós estamos tratando de posição. Porque eu não preciso estar 1000 quilômetros de distância para estar longe do Pai. Eu não preciso estar metros e metros de distância para estar longe dele. É possível estar aqui dentro e estar distante. E quando a gente fala de posição, um passo que eu der para fora da casa do Pai, para mim, já é longe demais. Porque eu sei que tudo que eu preciso está aqui dentro. Porque eu sei que tudo que eu necessito está aqui dentro. E sabedor disso, para que experimentar o amargor de um mundo de tristeza lá fora, se eu sei que a alegria na presença do Pai me satisfaz? Oh glória, estou sentindo a presença dEle. Alamante shuri mi candaraia. Alamante shuri mi candaraba calabahaya. Alamante shore bacala basuri mi candaraba calabahaya. Um passo que eu dou fora já é o bastante para mim estar longe demais. E eu amo isso, porque o pai conhece o filho que tem. Conhecedor do filho que tem, ele sabe quanto tempo vai durar essa herança na mão do filho. Ele sabe que o filho é consumista. Ele sabe que o filho é imaturo. Ele sabe que o filho não tem habilidade de administrar a herança. Então ele sabe que o tempo do filho lá fora não é tão grande assim. E por maior que seja a herança, se eu não sei administrá-la, uma hora ela vai terminar. Porque quando o pai reparte os bens, o filho mais velho deposita na poupança, mas o mais novo, sendo imaturo, põe no bolso e vai embora. Os irmãos sabem que quem não tem habilidade para administrar, enquanto tiver no bolso, ele vai gastando, porque o acesso é fácil. Ele vai gastando. Então o pai é sabedor disso tudo e permite a ida do filho. Você quer? Toma, vai embora. Ele vai para essa terra distante e diz a Bíblia que ele desperdiça. Olha, ele desperdiça. Por que ele desperdiça, pastor? Porque ele não sabe quanto custa. Ou ele não sabe quanto custou. E é por isso que ele desperdiça. Porque se eu sei o preço, eu não desperdiço. Porque eu não lutei para ter. Quem lutou foi o pai, eu tive de mão beijada. Então é por isso que eu desperdiço. É por isso que eu jogo fora. Porque eu não sei o valor que tem. E ele desperdiçou tudo, vivendo uma vida ao seu bel prazer, uma vida dissoluta, gozando dos prazeres da carne. Vou repetir. Pai sabe como trazer de volta. Aí o texto vai dizer que houve naquela terra uma grande, repita comigo, fome. Você pode fazer melhor, diga fome. Porque se tem uma coisa que judia, é a fome. Se tem uma coisa que mata, é a fome. Mas eu fiquei pensando, poxa vida, mas não é o filho que deveria pagar pela rebeldia? Natural seria o filho
está rebelde, pagar pela rebeldia que foi ter saído da casa do pai e viver da forma que ele quer. Mas interessante é que o texto diz é que houve naquela terra uma grande fome. Porque às vezes se eu for atingido diretamente, às vezes pelo meu coração endurecido, eu posso não ser alvo dessa compaixão de Deus. Mas a partir do ponto em que pessoas que estão à minha volta passam a ser atingidas pela minha rebeldia, aí eu vou entender o porquê da minha rebeldia. Era o filho que deveria pagar pela rebeldia, mas o texto diz que houve naquela terra. Eu não estou falando de uma região, eu não estou falando de um vilarejo, eu não estou falando de uma cidade, eu estou falando de uma terra, eu estou falando de uma nação, porque se preciso for, o Pai faz mexer com a estrutura de uma nação inteira, só para trazer um filho que Ele quer de volta. E houve naquela terra uma grande fome. Porque às vezes se eu for atingido direto, eu não vou sentir. Mas se alguém que estiver do meu lado for atingido pela rebeldia que é minha, eu posso entender. Ele não precisa estar pagando por um erro que é meu. Ela não precisa estar pagando por um erro que é meu. É por isso que às vezes eu não entendo o porquê que as coisas lá na minha casa nunca dão certo. O porquê que a minha família sofre. O porquê que lá na empresa que eu trabalho nada dá certo, não progride, não tem rendimento. Sabe por quê? Isso é rebeldia sua. E o Pai sabe como te trazer de volta. Ele sabe que se te atingir diretamente, Ele não vai conseguir te trazer. Mas atingindo quem está do teu lado, Ele vai fazer você entender que a rebeldia é sua. E que enquanto você for rebelde na sua vida, aí fora, lá no mundo, as coisas não vão dar certo. Mas a partir do momento que você voltar para perto dEle, aí as coisas vão andar. Ele vai chegar numa terra, essa mesma terra, essa terra que está sofrendo por conta da sua própria rebeldia. Chega nessa terra, e ele está andando, está com fome, está padecendo necessidade, e ele vai procurar um emprego. E ele encontra um moço, um rapaz, que é dono de uma manada de porcos. E ele pede emprego para esse rapaz. O rapaz vai lhe dar um emprego. E ele vai para onde? É para o chiqueiro. Literalmente para a lama. Para quê? Para apacentar porcos. Olha aqui para mim. Quem entende de Bíblia sabe que o porco é considerado para o judeu como animal imundo. Tanto que judeu não come carne de porco, porque o animal é considerado imundo. Quando Jesus expulsou aquela legião de demônios lá em Gadara daquele rapaz, para onde Jesus mandou os demônios? Para onde Jesus mandou os demônios? Porque porco não tinha valor, considerado imundo. Mas tinha quem cuidava por conta da cultura da época. Mas cuidava por cuidar, porque porco não dava lucro para ninguém. Então agora, saindo da casa do pai, olha o nível de humilhação que ele vai chegar. Cuidar de porcos. E quem cuida, apacenta. Quem apacenta, se relaciona. Ele vai passar agora a se relacionar com porcos. Vai se relacionar com um imundo. Olha, o nível de rebaixamento, de humilhação, que ele vai chegar por conta de uma atitude isolada, precipitada que ele tomou. Que foi ter saído da casa do pai sem ter um pingo de habilidade para administrar a herança que ele gastou, desperdiçou, sumiu. Agora ele está pagando por aquilo que ele fez.
pela atitude. Porque ninguém fica impune, a lei da semeadura é real. Que você planta, você colhe, não adianta você plantar maracujá que você não vai colher laranja. Que você planta, você vai colher, agora ele está colhendo. O amargor de uma vida longe da casa do Pai. O amargo de uma vida longe da presença do Pai. Olha aqui para mim. Então somente ele se relaciona com porcos, como agora o texto vai dizer, que ele passa a ter desejo de comer as alfarrobas que os porcos comiam. Olha isso. E tem um salmo na Bíblia que diz que um abismo chama o outro abismo. E esse texto se aplica na vida desse rapaz, porque uma coisa é você se relacionar com porcos, outra coisa é você passar a ter vontade de comer aquilo que ele come. E ele vai passar a ter desejo de comer as alfarrobas que os porcos comiam. Essa alfarroba aqui, vocês lembram de João Batista? No deserto, a Bíblia diz que o alimento dele era gafanhoto e mel silvestre. Esse gafanhoto no grego aqui é alfarroba. João Batista não comia o gafanhoto, um inseto. Era uma planta. Quem conhece vagem aqui? Vagem. Vagem é parecido com vagem, que é tirada a semente e a casca é posta para secar. Quando seca a casca, essa casca ela é triturada e ela vira um pó. Quem conhece cacau? Cacau. O amargor é conhecido pelo amargor dessa fruta. É por isso que no cacau, no chocolate que a gente come, vai tanto açúcar. Por conta do amargor. Aí você entende a ideia de João Batista misturar mel. Porque sozinho, sem mel, não tinha como comer. Ele precisa quebrar o amargor da alfarroba para poder comer aquele negócio, que o negócio era amargo demais. Isso dá a ideia de uma vida amarga, longe da presença do Pai. Porque quando eu estou longe, eu perco as estribeiras e passo a fazer coisas que nunca, na presença dele, eu teria coragem de fazer. O quê? Ter vontade de comer aquilo que o porco come. De experimentar o amargor de viver uma vida longe da presença do Pai. De experimentar o amargor de viver uma vida longe da casa do Pai. Só que existem extremos na nossa vida que Deus nunca vai nos permitir chegar a eles. Porque aí já mexe com o caráter do ser humano. Porque uma coisa é você se relacionar, outra coisa é você passar a comer aquilo que o porco come. É humilhante demais. E o Pai não vai permitir que isso aconteça com ninguém. Sabe por quê? O texto diz: e ninguém lhe dava nada. E ninguém lhe dava nada. Porque o Pai nunca vai permitir que esse extremo chegue na vida de um filho. Mesmo que um dia tenha sido filho e que hoje está longe, mas continua sendo filho. Continua sendo filho da mesma forma. Mas está longe, e daí? Uma vez alcançado pela graça, é filho. E ponto final. Estando longe ou estando perto. O mesmo filho que está longe, o mesmo filho que está longe, é o mesmo filho que está perto. Porque é possível, vou repetir, é possível. Está dentro da casa do Pai, viver com o Pai e está longe do Pai. Não ter relação com o Pai. O filho mais velho é a prova disso. Não conhecia o pai que tinha. Estava perto. Habitava com o Pai, morava com o Pai, via o Pai todos os dias. Mas mesmo estando perto, estava longe. Porque não tinha relação com o Pai que estava perto. Então é possível estar longe, mesmo estando dentro. É possível estar disperso, mesmo estando dentro. E nesta manhã, o Pai nos proporciona uma oportunidade de estar perto dEle, de estar na sua casa, de estar na sua presença. Pode ser que não tenha ninguém hoje aqui que está afastado literalmente dos caminhos do Senhor, mas não é necessário estar literalmente afastado para estar longe. Eu posso estar longe mesmo estando dentro. Tem muita gente que diz: mas a parábola do filho pródigo é uma mensagem para desviado, para afastado da igreja. Que nada, tem muita gente que está afastado, mas está dentro da igreja.
Aí o texto diz que ele vai fazer uma introspectiva. E ele vai pôr na balança os prós e os contras. E quando ele faz essa introspectiva, ele coloca na balança presente e passado. Passado na presença do Pai e um presente longe da presença do Pai. E quando ele põe na balança, ele entende que o passado na presença do Pai era melhor do que um futuro longe da presença dele. Então ele vai passando a entender que os trabalhadores em si do Pai vivem uma vida muito melhor do que a que ele está vivendo, uma vida muito mais digna do que a que ele está vivendo nesse presente. Então o passado vai pesando nessa balança. Ele vai entendendo que não há vida longe da presença do Pai. Ele vai entendendo que não há vida longe da casa do Pai. Então esse passado na presença do Pai vai pesando nessa balança. Ele faz essa introspectiva e o texto diz: e caindo em si, é o mesmo que acordar para a realidade da vida que está vivendo. E partindo desse ponto, ele acorda para a realidade dessa vida que ele está vivendo, uma vida longe da presença do Pai, e ele entende: poxa vida, os trabalhadores do meu Pai vivem muito mais dignamente do que a mim, que sou filho. Aí o texto diz que tudo isso está na mente dele, ele está pensando isso. E ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Agora olha aqui para mim. Eis, já estou terminando. No máximo, mais 5 minutos eu termino. Eu sei que você está com fome, mas eu preciso terminar essa palavra. Olha aqui para mim. O texto diz: levantar-me-ei. Essa expressão revela a posição que ele está no momento. Qual é a posição que ele está no momento? Quando o texto diz levantar-me-ei. Ora, se o texto diz levantar-me-ei, revela que a posição dele no momento é a de caído. Porque ninguém se levanta já estando de pé. Para mim se levantar eu preciso estar caído. Então, a expressão levantar-me-ei revela a posição que ele está no momento, caído. Por quê, pastor? Porque ninguém fica de pé longe da presença do Pai. Ninguém fica de pé longe da casa do Pai. Então ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa expressão, já não sou digno de ser chamado teu filho, revela o que, pastor? Que ele estava dentro, mas mesmo estando dentro da casa do pai, ele estava distante e não conhecia o pai que tinha. Porque se ele conhecesse o pai que ele tinha, ele seria sabedor de que nunca sendo um dia filho, ele voltaria a ser alguém desprezível, estando na casa do pai. Porque a vontade dele, quando ele estava pensando em voltar para a casa do pai, era de se tornar apenas um empregado. Mas ele, quando estava dentro, não tinha um relacionamento com o pai ao ponto de saber que um dia sendo filho, você vai ser filho para sempre. E o pai nunca vai permitir você chegar na posição de escravo um dia sendo filho, porque filho é filho e pronto, acabou. Não importa o que você fez lá fora, é filho e ponto final. Não importa se prostituiu, é filho e ponto final. Não importa se um dia se drogou, é filho e ponto final. É filho e ponto final. Filho sempre vai ser filho e nunca vai ser escravo. Filho é filho e ponto, acabou. O diabo pode estar soprando no teu ouvido e está dizendo: é um prostituto da vida. O pai está dizendo: é filho. O pai está dizendo: é filho. O pai está dizendo: é filho. O diabo pode estar soprando no teu ouvido e está te dizendo: é traficante. Mas o pai está dizendo: é filho, é filho, é filho, é filho, é filho. Porque uma vez filho é sempre filho.
Faz-me como um dos teus empregados. Então eu preciso tirar do papel aquilo que está na minha mente. Eu preciso tomar atitude. Porque só pensar não vai mudar a realidade da minha vida. Então eu preciso tomar atitude. E ele toma essa atitude. E o texto diz: e levantando-se, foi para o seu pai. Mas quando ele estava ainda longe, seu pai o viu. Quem o viu? Quem o viu? Porque mesmo estando longe, o pai nunca perdeu o filho de vista. O pai nunca sumiu. O filho nunca sumiu da vista do pai. Ele está longe. Permita-me. O pai conhece o filho que tem, isso eu já disse várias vezes. Ele sabe que um dia o filho vai voltar. Ele é sabedor disso. Um dia ele volta. Não sei quando, mas volta. Todo dia o pai ia na mesma porta. Na porta que o filho virou as costas e foi embora. O pai todo dia ia nessa porta para olhar para o horizonte, para ver se o filho estava voltando. Porque a expectativa do pai é que um dia o filho volte. E ele vai para a porta e todo dia ele fica na porta. E teve um dia desse, ele foi para a porta. E quando ele olhou lá longe, ele viu um pequeno pingo negro. Um vulto negro. E esse alguém vem chegando. Aí ele rompe as barreiras e vai indo de encontro com esse vulto. E vai chegando perto. E quando ele vai chegando perto, ele vai olhando. Porque o pai conhece o jeito do filho andar. O pai conhece o caminhar do filho. O pai conhece os trejeitos que o filho tem. E quando ele foi chegando perto, ele foi entendendo. Quem anda daquele jeito é meu filho. E ele foi chegando perto. E quem sabe as vistas vai ficando embaçadas. Ele não está acreditando no que está vendo. Porque esse dia foi tão esperado. E por tanto tempo ele esperou por esse dia. Quem sabe dá uma embaçada na vista. E ele vai chegando perto e vai. A cor do cabelo é dele. O jeito de andar é dele. É meu filho que está voltando. E diz o texto que quando o pai entende que é o filho de fato que está vindo ao seu encontro, a Bíblia diz que ele correu ao encontro do filho. Então somente correu. E quando ele chegou diante do filho, ele abraça o filho. E diz o texto que ele beijou o filho. Ele beija o filho, então somente beija. A alegria de receber o filho de volta está longe, é muito maior do que querer saber as explicações que o filho tem para dar. A presença do filho de volta já é o bastante. Mas o filho tem uma mensagem ensaiada na sua mente. E quando ele chega diante do pai e que ele abraça o pai, ele vai dizer: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele vai continuar o pensamento que ele tinha ensaiado, que era: faze-me como um dos teus empregados. Quando ele está abraçado do pai e que ele vai dizer: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele vai pedir para ser mais um empregado na casa do pai, o pai diz: porque filho sempre vai ser filho e nunca vai ser escravo. Filho vai ser sempre filho e nunca vai ser empregado. Você é filho e ponto, acabou. Não me importa o que você tenha feito na sua vida. Você é filho, é filho, é filho, é filho, é filho, é filho, é filho. É filho, é filho, é filho. Pai abraça ele, eu estou terminando agora.
e vem com ele abraçado. Ele vem com ele abraçado. Quando ele entra, os dois em prantos, um pela alegria de ter encontrado força para voltar, e o outro por ter recebido o filho de volta. Então ambos estão alegres, a alegria de volta na casa do pai. Ele abraça o filho e entra com o filho dentro da casa. E o filho com saudade da casa. Eu não sei quanto tempo ele ficou fora. Quem sabe ele tenha ficado 5 anos fora. Quem sabe ele tenha ficado 10 anos, 15 anos fora. Não sei. Mas quando ele entra na casa do pai, a primeira ordem que o pai dá aos empregados é: traga a melhor roupa. Porque a melhor roupa é a roupa do filho. Porque quando você vai comprar para o seu filho, você compra sempre o melhor. Para você, pode ser num brechó, mas para o teu filho tem que ser novo. Traz a melhor roupa. E que roupa era essa? Era a roupa dele, que ele deixou para trás. Porque se eu vou estar longe, eu não preciso usar a roupa que eu estava usando. Então eu vou usar agora o que eu quero. Então ele deixa a roupa para trás. E o anel é dele também, ficou para trás. E as sandálias era dele também, ficou para trás. Porque escravo não usava sandália, escravo andava de descalço. Então era filho que tinha sandália. Então a sandália era dele, a roupa era dele, o anel era dele, a sandália era dele. Eu não sei quanto tempo ele ficou longe, se 10, se 5, se 15, se 20 anos. Mas quando o empregado trouxe a roupa, pastor César, ele vestiu. Vestiu e serviu. Eu vou repetir. Vestiu e serviu. E o anel, quando pôs no dedo, o anel serviu. E as sandálias serviu. Por quê, pastor? Porque não existe crescimento longe da presença do Pai. Ninguém cresce longe da casa do Pai. Não existe crescimento. Se você quiser crescer, é aqui dentro. Não caia na ilusão do mundo com as propostas que o diabo tem para a sua vida, jovem, adolescente. Não caia na besteira de ouvir as propostas do mundo, porque tudo que você precisa está aqui dentro. Tudo que você precisa está aqui dentro. Você só vai conseguir se realizar na sua vida, em todos os âmbitos dela, aqui dentro. É dentro da casa do Pai. Ele diz: trazei agora o bezerro cevado. O pai que permitiu a ida sabia quando o filho voltava. Ou melhor, sabia que um dia o filho voltaria. Então quando o filho vai embora, ele chama o empregado e pega um bezerro, um novilho, e diz: esse novilho, isso no dia que o filho foi embora, esse novilho você vai pegar e vai tratar dele. Não quero mancha, não quero defeito. Ceva ele, cuida dele, guarda dele. Porque esse bezerro cevado vai ser o bezerro que a gente vai matar em comemoração à volta do meu filho, que eu sei que vai ter. Aí ele diz: trazei o bezerro cevado. Que bezerro? Aquele que quando o filho foi embora, o pai disse para o empregado: ceva ele, cuida dele. Traz o bezerro cevado, mata, comamos e nos alegremos. Por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E diz o texto que a tristeza que existia na casa do pai pela ausência do filho que estava longe, ela foi embora. E a partir desse momento a alegria tomou conta da casa do pai. Porque se a alegria no céu quando um pecador se arrepende, a alegria na igreja quando o mesmo volta para a casa do pai.
Quero que você fique de pé. Amanchúria. Quero que você venha aqui na frente. Nós já estamos encerrando. Quero orar por você. Talvez você não esteja literalmente afastado, mas você precisa voltar de alguma forma. Alguma parte do seu interior precisa voltar.